Muitas vezes damos por nós a querer ter razão. Damos por nós a ter discussões, debates acesos com pessoas que amamos e às vezes temos comportamentos que não gostamos porque estamos a tentar ter razão. Vamos desconstruir aqui esta necessidade de ter razão, vamos perceber de onde vem, aqui com a crença limitante, número 83 de 108 do programa Descrençar. Sem dar por isso, no nosso dia a dia, nós muitas vezes temos aqueles comportamentos de querer ter razão. E nós queremos ter razão porque estamos a dizer que nós estamos certos, nós é que sabemos e os outros estão errados. Isto vem, claro está, desde a tenra idade do hábito de associarmos erroneamente o nosso sucesso, a nossa suficiência, o nosso poder, a nossa capacidade e inteligência a ter razão. Então, o que estamos aqui a dizer é que o ter razão é algo tipicamente egóico. O ego alimenta-se da razão, porque lembra-te, o ego quer ser suficiente, quer se sentir suficiente, superior, e faz através da razão. Muitas vezes nós crescemos a ouvir os nossos educadores a dizer: Eu é que sei, eu sei muito mais do que tu, eu tenho muito mais anos de experiência que tu, eu é que sei o que é melhor para ti. E isto, de facto, é onde origina a crença de que nós temos razão, podemos ter razão. É como se nós vivêssemos a acreditar que, por um lado, podemos ter razão, mas por outro lado, podemos não ter razão. E lutamos, esgatanhamos-nos para ter sempre razão. Mais uma vez, para nos sentirmos ou tentar nos sentir suficiente. Nós temos lá a crença da insuficiência, temos a sensação de separação, de vulnerabilidade e sentimos, achamos, pensamos que tendo razão, que os outros nos darem razão, significa que vamos ultrapassar essa insuficiência, esse mal-estar. É das coisas mais difíceis no ser humano, é abrir mão deste hábito de querer ter razão. Mas se nós nos permitirmos, se abrirmos o nosso coração, se nós formos ver a nossa experiência, percebemos imediatamente que nós nunca temos razão absoluta. Esta razão, quando falamos em ter razão, quer dizer que estamos certos. E repara que o que temos vindo a falar aqui no programa Descrençar é que a palavra certo, ou estar errado, são só conceitos. Atribuímos o peso que quisermos atribuir a esse certo ou errado. Se nós tivermos lá desde a infância o hábito, a força do hábito, de dizer que estar certo significa suficiência e estar errado é insuficiência, então nós vamos nos sentir muito mal com isto e vamos estar sempre a tentar estar certos, ou seja, a ter razão. E porquê é que não há razões absolutas? Porquê é que nunca alguém um dia podia ter uma razão absoluta? Porque a razão depende da perspectiva. Nós podemos aqui dizer que todas as razões são válidas. Validade não quer dizer que corresponda à realidade. É válido segundo a perspectiva da pessoa. Repara que cada pessoa faz o seu raciocínio consoante as suas crenças, consoante a sua experiência de vida, consoante as coisas que já passou, consoante as ideias que tem lá armazenadas na mente. Por isso, qualquer comportamento, qualquer ideia, ele é válido, válido na perspectiva daquela pessoa. E se nós nos permitirmos de ver a validade dessa perspectiva, isto é, de vermos na perspectiva das pessoas, se nós percebermos que há sempre uma intenção e que todas as perspectivas são válidas. É esta a conclusão que nós vamos chegar sempre. Por exemplo, nós podemos achar e ter a ideia de que não se deve gritar com alguém. E quando olhamos para uma pessoa que está a gritar com alguém, em vez de compararmos com as nossas ideias e de julgarmos por hábito, pela força do hábito, essa pessoa que está a gritar, nós podemos perceber que aquela pessoa está a gritar porque está a ver a vida de uma perspectiva.
Naquele caso, a perspectiva daquela pessoa pode ser estar irritada, está triste, está magoada, está frustrada e descarrega em alguém ou quer ter razão e grita para que a pessoa o ouça melhor e que possa ser reconhecido, ser aprovado pelos outros. Nós podemos sempre ver o lado positivo de um comportamento de alguém que tenta ter razão. A pessoa está desesperadamente a querer ter razão, a querer chamar a atenção, a querer a aprovação dos outros, a querer ser suficiente. É das coisas que mais partilho contigo aqui neste programa Descrençar, é que cada pessoa tem a sua perspectiva e cada pessoa não tem que ter as perspectivas que tu tens, não tem que ver a vida como tu vês. Cada pessoa tem a sua mentalidade, cada pessoa tem a sua ideia, tem as suas representações mentais e não têm que ser iguais às tuas. O querer ter razão é das coisas mais prejudiciais na nossa vida. Porquê? Porque gera conflitos, gera mal-estares. Nós estamos sempre a competir numa rivalidade, muitas vezes inconscientes. Quando estamos constantemente a corrigir o que uma pessoa diz, quando estamos a querer que a pessoa mude de ideia para a nossa razão, a querer que a pessoa veja a nossa razão. Na verdade, é como se nós estivéssemos a dizer: olha, olha aqui, eu sou suficiente, eu tenho razão. E isto é um desgaste tremendo, vai-te deixar cansado, repleto de sentimentos tóxicos, de emoções tóxicas dentro de ti. O querer ter razão significa que o ego se está a alimentar. O ego está numa postura de arrogância, que é o oposto da nossa natureza de humildade e aceitação. Em última instância, pensa comigo: do que serve teres razão? É um sentimento temporário de que és superior, de que tinhas razão, de tal empolamento do ego. Mas para que serve? O que é que isso te vai trazer, senão um perpetuar da sensação de insuficiência? No entanto, nós precisamos de nos lembrar que as razões estão assentes em crenças limitantes, em ideias que estão limitadas na própria mente. Então, as razões estão sempre limitadas a determinada perspectiva. Ela é válida, mas nunca vai corresponder na íntegra à realidade. Lembra-te de Ala, do mestre Zen, do elefante e dos seus discípulos. Eu deixo-te aqui na descrição o link dessa aula. Se tu te lembrares, nessa aula, cada aluno tem a sua perspectiva em relação ao elefante e nunca poderão ter perspectivas diferentes. Por isso, imagina, cada aluno, se cada um discutir, debater que ele é que tem razão, então a perspectiva de cada aluno vai ser válida, mas a razão não é absoluta. A razão não é certa nem errada, é só a sua perspectiva. Exemplos desta questão da razão. Tu podes olhar para uma cadeira e podes dizer que a cadeira é um verde azulado. E alguém que está mesmo ao teu lado, mas já está numa perspectiva diferente, e com olhos diferentes, e com representações mentais diferentes, e pode dizer que a cadeira é azul esverdeada. E ambas as ideias, as razões são válidas, não correspondem à realidade. Porque nós dizemos que uma cadeira é azul, verde ou encarnada, nós estamos só a assumir conceitos como verdadeiros. E, no entanto, nós podemos a cada palavra atribuir significados diferentes. Outro exemplo é tu podes estar a discutir como é que se deve escrever uma palavra ou dizer uma palavra. Mas às vezes uma palavra pode ser escrita de várias formas. Por exemplo, tu podes escrever infarto ou infarte cardíaco. Podes escrever, dizer louro ou loira. Podes dizer doçaria ou doçaria. Imagina que eu começo aqui a argumentar que se deve dizer doçaria e tu dizes que se deve dizer doçaria.
Então nós estamos, cada um com a sua razão. É válida, mas não corresponde à realidade, e neste sentido não corresponde à realidade, porque realmente não tem sentido se é assim ou é assado. A linguagem é utilizada para comunicarmos, para compreendermos a outra pessoa, mas isto depende da representação mental de cada um. Não é dizer que é doçaria ou doçaria, ou mesmo dizer que é errado determinada palavra, ou escrever de determinada forma, porque não é isso que te traz a suficiência. Não é dizer bem uma palavra ou mal uma palavra que faz de ti suficiente ou insuficiente. As pessoas entram em conflito, em debate, em discussão, em competição, porque estão convictos inconscientemente de que se fizerem certo, são suficientes, de que se fizerem errado, são insuficientes, de que se tiverem razão, são suficientes e por aí vai. Mas isto nunca corresponde com a realidade. A suficiência é aquilo que nós somos. A suficiência não é quantificável nem qualificável. A suficiência é a nossa natureza, consciência de presença. Quando nós estamos habituados a defender as nossas razões, a achar que estamos certos, muito para além de estar uma arrogância presente lá no ego, nós vamos nos sentir frustrados, irritados, com medo que não nos deem razão, que não nos aprovem. E chateados quando as pessoas não nos aprovam, quando as pessoas não veem a nossa perspectiva, a nossa razão. Isto vai gerar um mal-estar tremendo na nossa vida, porque vamos estar sempre numa postura de ataque, vamos estar sempre a tentar mostrar aos outros que somos suficientes. Quando assim nos esquecemos da nossa natureza de suficiência ou não aprendemos a reconhecer essa mesma nossa natureza de suficiência. E por outro lado, perdemos aqui a grande oportunidade que a vida nos dá, em cada momento que estamos a debater a nossa razão, de ver outras perspectivas, de abrir a nossa mente, de estarmos em paz. Tu podes utilizar estas dores, destes conflitos, do hábito de ter razão em teu proveito. E esta é a grande mensagem da vida. É tu viraste para ti, abrindo mão de um vício da mente de querer ter razão. É uma tremenda mensagem de amor, é um lembrete de amor da vida para ti, para que tu reconheças a suficiência que és, para que tu vejas, sintas e experiencies que teres razão, não teres razão, estar certo ou errado, não te beneficia em absolutamente nada, até porque tu já és o todo. A prática que te sugiro aqui durante um período de tempo é que tu detetes estes pensamentos e especialmente estes comportamentos de conflito com outras pessoas, para que vejas e percebas que é o teu ego que está a tentar ter razão, está a tentar ser superior. Mas nós somos um. E a superioridade, esta tendência do ego se sentir superior, pode ser desprogramado da nossa mente quando nós nos permitimos a observar e desconstruir esta sensação, este hábito de querer ter razão e que os outros nos aprovem. Esta prática não te traz resultados de um momento para o outro, por isso eu recomendo-te que tu te entregues no momento ao aqui e agora e que estejas em consciência plena a fazer esta prática. Porque, tal como qualquer outro hábito bastante enraizado, ele gradualmente vais-te desabituando, mas é preciso realmente esta repetição desta prática. Numa primeira etapa, o que te vai acontecer é que tu, no fim da discussão com alguém, tu percebes, cais em ti e dizes: caramba, estive a tentar ter razão o tempo inteiro. Disse coisas que não queria, comportei-me como não queria, disse coisas que não devia, etc. E com isto vêm na mesma os sentimentos de autojulgamento, de culpa, etc. Mas é a primeira etapa. O que é importante é que aqui nesta primeira etapa tu fiques consciente de que tiveste a tentar ter razão naquela discussão. À medida que vais continuando a fazer esta prática, chegas a uma segunda etapa,
em que tu chegas a meio de uma discussão com alguém e começas a sentir que estás a tentar ter razão e às vezes até sentes isto não tem jeito nenhum e até te dá vontade de rir, porque percebes imediatamente que é o ego a querer ter razão e lembras-te que não há razão nem meia razão, só há ser, só há amor. E muitas vezes nesta segunda etapa tu começas a ficar em silêncio e desistes de argumentar a meio da própria argumentação, a meio da conversa. Muitas vezes as outras pessoas com quem estás a argumentar e a discutir ficam confusos, estranham aquele comportamento, não estão habituados. Mas assim que tu entras nesta segunda etapa, tu começas-te a sentir bem. Há um alívio, há algo que cai, há um peso que sai dentro de ti. E é o peso da superioridade, de querer ser suficiente, porque até inconscientemente isto quer dizer que tu estás a reconhecer a suficiência que és. E numa terceira etapa, tu podes começar a dar por ti, a ter a sensação de que tens vontade de argumentar antes do conflito estar estabelecido. E, e há momentos em que tu vais abrir mão dessa razão, porque percebes nitidamente que não há ali razão para ter ou deixar de ter, e há outros momentos em que o teu ego te vai enfeitiçar novamente e tu vais atrás. Por isso, ser paciente nesta prática e lembra-te que é mesmo assim passar por todas estas etapas. Lembra-te, reconhecer a sabedoria, que é a essência que todos somos, que tu és, tem muito a ver com esta prática de abrir mão destas crenças limitantes, entre elas o querer ter razão, estes hábitos que tanto nos comandam a vida, mas que nós podemos nos libertar com paciência, consistência e persistência. Desejo-te a continuação de um bom programa. Encontramos no próximo vídeo.